aluno, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, não é isso? Ótimo. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar algumas coisas que eu acabei passando adiante, né? Antes a gente falava muito em contabilidade e tal, e a gente passou por cima das noções iniciais de contabilidade. Então a gente vai ver hoje um pouco mais sobre as noções iniciais. Começando, lógico, pelo conceito de contabilidade. A contabilidade, na sua condição de ciência social, o que é que esse conceito está querendo dizer para a gente? Presta atenção, ó. Ele está dizendo que a contabilidade é uma ciência social, tá vendo? A contabilidade, na sua condição de ciência social, cujo objeto é o patrimônio, está dizendo outra informação para a gente desse mesmo conceito. Está dizendo que ela é uma ciência social e o objeto da contabilidade é o patrimônio. A contabilidade busca, por meio da apresentação, da apreensão, da qualificação, da classificação, do registro, da eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato das mutações sofridas pelo patrimônio da entidade particularizada, busca o quê? A geração de informações quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas tanto em termos físicos quanto em monetários. Os termos físicos são as qualitativas e os termos monetários são as quantitativas. Muito bem. Olha só, o que é que esse conceito está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a contabilidade é uma ciência social, que o objeto da contabilidade é o patrimônio. E busca por meio do quê? Busca por meio das suas técnicas, olha, busca por meio da apreensão, busca por meio de suas técnicas, né? A análise, a geração de informações quantitativas e qualitativas. Ele quer gerar informações quantitativas e qualitativas que são para expressar em termos físicos e monetários. Eu acrescentaria, ele busca isso para quê? Além de buscar a geração de informações por que ela busca isso? Para a tomada de decisão. A contabilidade ela serve para a tomada de decisão. Então vamos lá. Olha só, se a gente imaginar a contabilidade como uma árvore, tá certo? A gente tem a contabilidade geral, como o caule da árvore, e diversos ramos nessa árvore, diversos galhos. Os ramos são as partes específicas da contabilidade. A contabilidade geral, que é isso que a gente está estudando agora, ela serve de base para todos os ramos. Dentre eles, a perícia contábil, a contabilidade de custos, a contabilidade financeira, tributária, auditoria contábil, contabilidade pública e contabilidade gerencial. Esses são alguns exemplos da ramificação que a contabilidade possui. Não é isso? Então, cada área tem sua área específica, mas todos eles passam pela contabilidade geral. E a gente está dando noções iniciais do conceito de contabilidade geral, tá certo? E essas noções iniciais são muito importantes para vocês para o entendimento da matéria como um todo, como também para a utilização desses conceitos na hora de fazer um concurso público. Vamos observar algumas coisas nesse intuito, tá? O objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade a gente já viu. Ele fala lá no conceito. Contabilidade é a ciência social, cujo objeto é o patrimônio. Pronto. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações referente, olha aí, o próprio conceito de objeto da contabilidade já traz uma informação nova referente à azienda. O que é a azienda? Bem, a contabilidade a contabilidade científica, ela surgiu em 1492 com o livro La Arithmetic, enfim, que Luca Pacioli fez esse livro lá eu acredito que em italiano. E naquela época, Luca Pacioli foi o Frei que ficou fugindo. Enfim, a história, vocês podem estudar lá a história, né, dos monges bizantinos fugindo daquela guerra em Constantinopla e tal. Enfim, o que interessa é que azienda é um termo, né, um termo derivado do italiano para dizer entidade, tá ok? Dos entes, referente à azienda. Então, por azienda entende-se toda entidade organizada passível de ter um patrimônio. O que é um patrimônio? É bens, direitos e obrigações. Ou seja, são pessoas jurídicas com fins lucrativos, empresas informais, entidades sem fins lucrativos, empresas públicas e pessoas físicas e etc. Tá entendendo? A azienda, uma pessoa física pode ser uma azienda, tá ok? Desde que tenha a capacidade de possuir bens, direitos e obrigações.
tá ok? De possuir bens, direitos e obrigações e também de ter patrimônio, que é isso daí, mais uma gestão. A gente vai ver isso aí mais à frente, tá ok? Olha para isso. Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco é a prova para diplomata, tá? Em 2004 foi uma prova que foi a ESAF que fez e ele pergunta uma coisa bem simples. O objeto da contabilidade está presente na única opção correta. Qual é o objeto da contabilidade que a gente viu com vocês? O objeto da contabilidade é o patrimônio, letra D. Vamos lá. Noções iniciais ainda. A gente está vendo noções iniciais. Superior Tribunal Militar, em 2011, concurso da CESP. Foi a CESP que fez esse concurso. Julgue verdadeiro ou falso. Aí tá lá, V ou F. Tá vendo o verdinho ou o vermelhinho? O objeto da contabilidade é o patrimônio. Ele já falou. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. Olha para isso, tá certo, não é verdade? Então vamos lá, vamos continuar. Ainda mesmo, olha para isso. 3 questões sobre o conceito, os conceitos iniciais e 3 questões de organizadoras pesadíssimas, ESAF, SESGRAN Rio, CESP, tá certo? E os concursos não são tão antigos, tá? 2011, 2010. A gente deu uma parada para procurar justamente sobre esses conceitos. Isso dá um trabalho, pessoal. BNDES, 2010. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade. Olha, o objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade. E o seu campo de aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim chamadas. O que ele está perguntando? Ele está dizendo: o objeto da contabilidade é o patrimônio. Pá, beleza. E o seu campo de aplicação, o campo de atuação, são as entidades econômicas administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingirem o seu objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse enunciado, ele está chamando, está dizendo o quê? Que isso é o quê? O que ele está perguntando? Ele está perguntando: o seu campo de aplicação são as entidades econômicas administrativas. Ele está perguntando qual é o campo de aplicação. O que é? Esse é o enunciado de azienda. Azienda é uma entidade econômica administrativa. Tá ok? Mais uma questão. Esse aí também foi em 2010, foi o CESP que fez. Foi a Secretaria de Controle. Controladoria Geral do Estado. Tá? Secretaria da Controladoria Geral do Estado. De Pernambuco, 2010. Julgue os itens a seguir relativos à contabilidade. 1. A contabilidade é uma ciência exata. Lá no conceito a gente viu que era uma ciência social. E eu acrescento, é uma ciência social aplicada. Por que é uma ciência social? Por que não é uma ciência exata? Olha só, primeiro, para ser uma ciência exata, ela precisa, ela precisa que todos os seus resultados sejam exatos. E a contabilidade ela não trabalha só com números, ela trabalha com pessoas também. E tem um princípio da contabilidade que a gente vai falar talvez na próxima aula, que ele é bem a cara da contabilidade assim, ele deixa bem claro porque ela é uma ciência social, que é o princípio da prudência, tá? Quando tiver duas situações possíveis, você tem que escolher aquela que seja pior para a entidade. Por que eu digo pior para a entidade? Para você fixar melhor, tá? Aquela em que o ativo seja menor, o passivo seja maior. Aí é por isso a prudência, né? Você vai se preparar para o pior. Isso é um chavãozinho que eu utilizo para memorizar melhor essa situação. Sim, aí a contabilidade é uma ciência social e não exata. Sim, por que ela é uma ciência social? A gente já falou isso. Por que ela é aplicada? Porque ela tem técnicas. Então ela é aplicada porque ela tem técnicas. Então é uma ciência social aplicada. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Tem sim, foi até dito que as entidades econômico-administrativas, pronto, essas entidades elas sofrem com a gerência da contabilidade, né? A gente tem que gerir a contabilidade lá para poder elas funcionarem bem, tá? Funções econômicas e administrativas. O principal campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. O campo de aplicação são as aziendas, exatamente. Assinale a opção correta se encontra na letra E. Apenas a 2 e 3 estão corretas, tá ok? Noções iniciais. Olha aí, a gente falou sobre o campo de atuação, né? E era para ter botado esse slide um pouco mais à frente ou não, enfim. Mas a gente pode olhar mais detalhado agora.
O campo de aplicação da contabilidade abrange todas as entidades econômico-administrativas, até mesmo as pessoas de direito público, como a União, Estado, municípios e as autarquias, fundações, sociedade de economia mista. Aí a gente já vai mais para o lado do direito administrativo, mas é isso mesmo, abrange isso tudo. Entidade econômica administrativa, também conhecido como azienda. Azienda, que é essa entidade econômica administrativa, significa que é o patrimônio mais a gestão. Não adianta você ter um patrimônio, bens, direitos e obrigações, mas não ter ninguém para gerir. Isso é uma entidade morta. Por isso que se chama pessoa física ou pessoa jurídica, porque tem essa ideia da gestão, tá? São as entidades que possuem patrimônio líquido, pessoas físicas ou jurídicas, com fins lucrativos ou não, são definidas como um patrimônio, são definidas como um patrimônio considerado juntamente com a pessoa que possui poderes de administração, é o que eu estava falando da gestão, tá? E disponibilidade sobre esse patrimônio, tá? Ele tem disponibilidade, ele pode vender, comprar, pode fazer negociações sobre isso. As aziendas ou entidades econômicas administrativas classificam-se em. Aí tem vários tipos de classificações. Tem quanto aos fins, e dentro do quanto aos fins, elas podem ter finalidade social, finalidade econômico-social e finalidade econômica. As finalidades sociais, elas não visam o lucro. Eu não vou ler esse slide, vocês podem dar um pause aí, podem identificar aí, a gente vai explicar, que é melhor do que ler. As sociais não visam lucro. As econômicas sociais, que são aquelas que, além da atividade final, que é a finalidade social, elas visam também o lucro. O exemplo disso são os institutos de pensão, a previdência privada, enfim. As entidades econômicas são aquelas de finalidade de só obter lucro. Sim, econômicas sociais também. Faculdade privada, tá entendendo? Ela tem uma função social, que ela tem a função de educar e tal, mas ela também visa o lucro, tá? Econômica. As aziendas econômicas têm a finalidade de obter lucro. Por exemplo, bancos, indústrias, lojinha de beira de estrada, qualquer coisa. Essa que tem a finalidade só de obter lucro é econômica, tá? Quanto aos proprietários, as agendas podem ser públicas ou particulares. Públicas pertencem à comunidade. O povo diz, não, pertence ao governo. Não, não é que pertence ao governo. O governo administra os bens públicos, tá? A agenda pública ela pertence à comunidade, a todos, mas podem estar sob a administração do poder público ou privado. Ah, é? Como é que é isso aí? Como é que a gente pode ter alguma agenda pública sobre a administração de uma privada? A PPP é um exemplo disso, tá? PPP é parceria público-privada, tá? Então, uma empresa privada pode estar administrando algum bem público durante algum período de tempo. Exemplo, fundações, sindicatos, tá? E PPPs, o que a gente falou. Agendas particulares são as propriedades particulares, pertence a pessoa ou a um grupo de pessoas com as sociedades civis, enfim. Olha aí, mais uma prova da ESAF, no ano 2006, SUSEP. O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômica administrativa, cuja classificação, quanto aos fins, a gente viu, ó, qual era quanto ao fim? Econômica, social e econômica social, certo? Quanto aos fins a que se destinam, faz-se corretamente dividindo-as em. Aí, ó, ele está procurando quais são a classificação quanto aos fins. Aí está lá na letra E, ó, entidades sociais, econômicas e econômicos sociais. Exatamente, letra E. Vamos lá, pessoal. Fiscal do Rio de Janeiro 2010. Esse aí era para auditor fiscal do Rio de Janeiro. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Então, de acordo com os conceitos que a gente viu, se você quiser fazer um teste, você pode botar um pause agora e procurar a questão, tá certo? Eu vou dar esse tempo para vocês. Botem um pause, na volta a gente vê qual é a questão correta. De acordo com os conceitos que a gente viu, a única afirmativa falsa. Procuraram aí? Vamos lá, pause. Bem, já que vocês procuraram, a resposta que vocês identificaram está na letra A. Enquanto ele trocou, não foi? Ele trocou. Ele disse: enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. Ele trocou. Ele botou assim, ó: se o patrimônio fosse o objeto e a entidade econômica administrativa fosse o campo de atuação de aplicação, estava perfeito. Mas ele fez justamente a troquinha aí desses dois itens, tá ok? Usuários da informação contábil. Bem, isso aí é polêmico na academia, tá? A academia que eu tô falando é na faculdade, lá o pessoal estudando bem contabilidade.
Aí isso é meio polêmico, esse contexto, esse conceito, né? Mas para concurso público, que eu estou falando também para vocês, para concurso público, além das noções gerais, a gente dá a noção do concurso público. Na academia, os usuários da informação contábil são os acionistas, os investidores. São para eles que são feitas as demonstrações contábeis, e isso não se nega, né? Se cair em concurso público, é para quem são feitos os relatórios, tal, são para os investidores, são para os acionistas. Na academia se debate isso. Mas quem são os usuários da informação contábil? Para concurso público, até hoje está sendo usado que todo mundo, e eu particularmente, eu concordo, todo mundo pode sim utilizar da informação contábil. Vamos lá entender como é isso aí. Ó. Entre os usuários das demonstrações contábeis inclui-se investidores, atuais e potenciais ou futuros investidores, empregados, credores por empréstimo, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos, suas agências e o público em geral. Então, olha só. Os investidores, por que eles precisam da informação contábil? Eles precisam para saber se a empresa que eles estão investindo está dando lucro, está dando resultado. E não só o resultado, mas se ela vai ter uma boa continuidade. Porque não adianta você ter o resultado hoje, mas daqui a 5 anos você saber que essa empresa vai falir, vai perder tudo, e você não tem esse investimento que você fez para durar muito tempo. Então, você usou de especulação, você tem que saber todas as informações geradas, né, todas as informações contábeis necessárias para tomar uma decisão em cima disso, em cima do seu dinheiro que você está usando. Os empregados, por que os empregados precisam saber da informação contábil? Eu, particularmente, enquanto era empregado, né, numa empresa, eu queria saber se a empresa ia bem, se ela estava bem no mercado, bem colocada. Até porque quando você é funcionário da empresa que vai bem no mercado, você é bem visto lá fora, né, em outras empresas. Se você vai numa empresa, uma empresa que está indo mal no mercado, você tem que se ligar nessa situação para ou procurar alguma coisa melhor, ou então ver aí o que você faz para melhorar essa sua empresa. Alguma coisa você tem que fazer enquanto empregado, enquanto gestor. Credores por empréstimo. Credores por empréstimo, olha só. Os credores vão cobrar o que emprestou aquela empresa. Então, eles precisam saber se aquela empresa está bem. Por exemplo, você vai ao banco e você pede emprestado algum dinheiro para um investimento. O banco, a primeira coisa que faz é pedir seu balanço patrimonial. Então, o banco é um credor por empréstimo. E ele vai querer saber se você vai ter condições de pagar ele. Fornecedores e outros credores comerciais. Ó, o fornecedor, por exemplo. O fornecedor é aquele cara que vai te entregar um material e você vai pagar daqui a 40, 50, 60 dias, sei lá. E ele precisa da informação. Olha, esse cara tem liquidez para me pagar? Tudo bem, eu conheço ele no mercado, eu já vi a situação dele. Por isso que alguns fornecedores não vendem a prazo para certas empresas, tá entendendo? Então, os fornecedores precisam. Clientes. Clientes é mais complicado de entender como é que o cliente, porque o cliente vai querer saber se aquela empresa está funcionando. Mas vamos usar um exemplo de uma empresa de viagem, tá ok? Você vai viajar e você vai escolher lá uma empresa de viagem que eu não vou citar nomes. Aí, quando você escolheu essa empresa de viagem, você vai viajar no final do ano. Você está em janeiro e tal, e está decidindo lá para outubro, novembro, quando é que você vai viajar. Você, quero viajar lá para Disney, um exemplo. Aí você vai começar a pagar agora. Digamos que você é um classe média e tal, não tem essa ideia de, vou tirar o dinheiro na hora e pagar. Você vai lá e quer pagar parcelada. Você começa a pagar. Se você não confiar naquela empresa, se você não sabe o nome dela, não sabe se ela existe, não sabe das informações dela, aquela empresa pode simplesmente desaparecer. E você, todo o dinheiro que você deu durante aquele um ano que você estava planejando sua viagem para as férias, sua menina com 15 anos, você, vamos lá, família, todo mundo junto. Olha que frustração o cliente teve. Então, assim, as informações contábeis são importantes para os clientes? São, né? Determinados clientes querem saber, sim, se a empresa vai ter continuidade. O governo. O governo precisa saber o quanto do lucro da empresa vai para ele, não é isso? O governo quer saber. No entanto, que tem as informações contábeis, tem até uma parte fiscal lá dentro da informação contábil para poder dar a fatia do governo. E o público em geral, que esse público é um possível investidor, tá certo? Vamos lá. Importante, olha. Importante que a gente falou, a discussão na academia. Também, além dos acionistas serem os grandes interessados
na informação contábil e a informação ser feita para eles, a informação das demonstrações contábeis são feitas para eles, né? A responsabilidade da preparação dessas demonstrações não é do setor de contabilidade, não é do contador em si, ou então não é da auditoria. A responsabilidade é da administração como um todo, tá certo? É da administração da entidade. A administração da entidade tem a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das suas demonstrações contábeis. No entanto, quem apresenta isso na Assembleia, né, geralmente em grande empresa, é o controller. E o controller não necessariamente é um contador, ele pode ser um economista, administrador, já vi até engenheiro como controller. Enfim, é, o controller normalmente é um contador, economista ou administrador, né? Mas esse cara, ele não é o contador da empresa, necessariamente. Quer dizer, até não pode ser. Ele tem que ser alguém acima, um cargo acima. Ele pode ser um contador, mas não o contador da empresa. Ele trabalha lá como controller, como CEO, como diretor executivo, tanto faz. E é esse cara que vai apresentar as demonstrações para a Assembleia, para os acionistas, tá ok? Os tipos de usuário. Bem, a gente falou todos os usuários. Aí eles se definem em dois tipos. São usuários internos e usuários externos. Os usuários internos são aqueles que são de dentro da empresa. São os administradores, os acionistas ou sócios controladores e empregados. Esses são os internos, precisam da informação contábil. Os usuários externos são os acionistas, os sócios não controladores, tá? Aí tem ações preferenciais e ordinárias. Os ações preferenciais são os externos, eles têm preferência em receber o lucro. Os da ordinária, eles são que não têm preferência para receber o lucro porque eles são controladores, tá ok? Mas isso é um conceito bem simples, bem básico, mas é só para vocês terem uma noção disso daí. Se vocês quiserem se aprofundar, tá? E outra coisa que a gente lembra para vocês aqui nesses slides. Esses slides são conceitos, tá? Que a gente está trazendo para vocês estudarem, terem uma noção, começarem a estudar, ou para contabilidade, que eu queria que todo mundo gostasse muito de contabilidade e aprendesse contabilidade. Minha intenção nesses vídeos foi para isso, mas eu percebo que quem mais assiste esse tipo de vídeo é concurseiro, por isso que eu boto questões de concurso, né? E esses são vídeos que tem questão de concurso, lógico, que tem funções de ajudar vocês no concurso público, mas tem a finalidade principal de ensinar vocês contabilidade. Quem quer estudar contabilidade, aprender um pouco mais sobre essa ciência bonita, gostosa de estudar, e que é tão importante para muitas empresas e muita gente não dá importância a isso. Mas enfim, vamos lá. Bancos, fornecedores, clientes, tudo que está fora é usuário externo, tudo que está dentro é usuário interno, tá ok? Noções iniciais, olha aí, ó. Senado, foi no ano 2008, a Fundação Getúlio Vargas fez uma prova para um analista na área de contabilidade. Presta atenção nessa questão que ela tem uma pegadinha muito importante. Em relação... Ah, tá. Lembrando novamente, se vocês quiserem dar o pause aí para vocês fazerem a questão, pode utilizar esse momento aí para botar pause e responder aí vocês. Mas vamos lá, continuar aqui. Em relação aos interesses dos principais usuários da informação contábil, assinale a alternativa incorreta. Como eu sei que vocês deram pause, vocês identificaram lá a alternativa incorreta. Vocês viram que a alternativa incorreta está na letra C. Mas na letra C, isso, na letra C. Onde é que está o erro aí? Ele quer a informação afirmativa incorreta. Olha só, o governo foca na análise do fluxo de caixa da empresa para determinar o imposto a ser pago? Não. O fluxo de caixa, ele serve para a gente saber o quanto a gente vai ter de investimento, quanto rodou, até porque a contabilidade ela trabalha com o princípio da competência. Eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre esses princípios básicos da contabilidade. Enfim, o princípio da competência. O princípio da competência, ele entra na DRE. A DRE é onde vê o empresa, se é lucro ou prejuízo, tá certo? E o governo competência não uma separação aí ensina na academia, tá ok?
para trazer as noções iniciais para vocês. E agora a gente traz esse resumo. Esse resumo vai fechar esse vídeo, né? Vai trazer para vocês a ideia de que tudo que a gente viu está aqui nesse slide, basicamente. Olha para isso. O objeto da contabilidade é o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O objetivo é fornecer informações para dar suporte à tomada de decisão. O campo de aplicação são as aziendas, que é a mesma coisa que patrimônio e gestão, né? Os usuários podem ser pessoas físicas ou jurídicas, são diferenciados entre internos e externos. As funções, a função a gente falou, né, que era uma função econômica e administrativa, agora a gente vai explicar essa função aí. Ó. A função econômica é apurar o resultado, o rédito, que pode ser lucro ou prejuízo. A função administrativa é o controle desse patrimônio. Tem lógica, não tem? Função econômica, apurar o rédito, apurar o resultado. E a função administrativa, o controle patrimonial, controle, administração, controle, né? PODC e tal, POC. Vocês lembram isso na faculdade também. E tem, dentro dessas funções, ele tem a função também que é estática e dinâmica. A função estática é aquela fotografia em um determinado momento. A função dinâmica é a parte que são aquelas demonstrações dinâmicas, né? Que tem a mudança dela o tempo todo. Olha só, uma demonstração estática é o balanço patrimonial, tá? Uma demonstração dinâmica é aquela demonstração do patrimônio líquido, fluxo de caixa, vai mostrando a evolução, né, bem passo a passo, a DRE, né? A dinâmica, ela representa o controle das mutações patrimoniais, que podem ser qualitativas e quantitativas. A estática é a ideia de parada, fotografia em um determinado período, momento. Bem, pessoal, mais um vídeo aí que eu estou querendo passar um pouco dos conhecimentos que a gente juntou durante alguns anos de estudo para vocês. Até mais e foi muito bom em tê-los comigo novamente. Obrigado.